Bom, eu vou aproveitar aqui agora e tentar juntar umas 4 ou 5 perguntas que falam basicamente sobre o mesmo assunto, que é de análise de óleo, né? Então eu vou procurar resumir aqui. Tem um que pergunta sobre o procedimento de coleta, né? Qual que é a influência do tempo das análises do ponto de vista de coleta. Uma outra aqui, qual que é o recipiente adequado para coletar a amostra, né? A frequência de se fazer uma coleta depende basicamente do quê, tá? E uma outra que fala sobre o que mais se encontra de errado nessas análises, né? Deve ser o que tipo de coisa que mais sai, que chama atenção. E a análise do óleo precisa ser feita a cada 3 meses, né? Então é basicamente isso que a gente pode tentar resumir aqui sobre coletas de amostra de óleo. Legal, legal. São várias pequenas perguntas no mesmo tema, né? Então, vou tentar responder aqui numa linha de tempo, né? Em relação, por exemplo, tempo de análise entre coleta, estou entendendo que é isso que é a dúvida do cliente, do nosso colega. Eu acho que está mais relacionado ao qual seria o intervalo. Então, de quanto em quanto tempo devo coletar? Exato. Então, assim, a periodicidade depende do tipo de aplicação. Então, exemplo, vamos iniciar uma máquina trabalhando com amônia como gás refrigerante. Um óleo para compressor de amônia. Exato. O ideal você antes de entrar com a carga nova, ter o histórico anterior. Isso. Entrou com a carga nova de óleo, você esperar ali umas 200, 300 horas, até 500 horas, coletar uma amostra para verificar se todo o procedimento foi ok e se não teve nenhuma contaminação. Passado isso, conforme o regime de trabalho, conforme o quão pesado é o trabalho do compressor, você pode determinar fazer uma nova análise daqui a 3 meses, depois outra quando fizer 6 meses, até 1 ano. Uma vez que a aplicação esteja estabilizada, né, você pode passar a fazer análises... intervalo de tempo maior. Exato. Obviamente que nós temos, por experiência própria, vários clientes que fazem as análises junto com laboratórios contratados, que eles realizam a cada 3 meses. Então depende muito da complexidade da operação do cliente. Então, e do regime de trabalho. E do regime de trabalho. Se a máquina está trabalhando 24 horas por dia, você também pode estabelecer qual que é esse o adequado, intervalo, né? Pensando num compressor e também e também pensando na vida útil do óleo, né? Exatamente. Então, assim... Às vezes não faz sentido, né? Não faz sentido, de repente, você tem um óleo que a vida útil dele é 6 meses, você vai fazer 2 análises. Então, eu vou citar 2 exemplos aqui que trabalham com amônia e que podem ter intervalos de análise diferentes. Um mesmo compressor trabalhando com menos 20, 25 graus Celsius num centro de distribuição e o mesmo compressor trabalhando com os mesmos menos 20 ou menos 25 numa cervejaria, tem situações muito diferentes. O nível de contaminação na cervejaria pode ser muito maior, certo? Do que no CD. Por conta de você ter ou frio direto, ou seja, o próprio gás fazendo a refrigeração, certo? Em tanques e tudo mais. Ou você ter o chamado chiller, ou seja, o compressor trabalhando ali como sistema primário, com o gás, e fazendo a troca no evaporador, ou como o pessoal fala, a máquina lá de água gelada, com o sistema secundário, água anticongelante. Então você tem riscos de contaminação por água muito maior. Então, é muito importante que, numa situação como essa, numa cervejaria, o período seja de 3 em 3 meses. Já no CD, eu não tenho esse nível de contaminação. A máquina está ali trabalhando... Uma condição suave. redonda. Então, não há necessidade de a cada 3 meses. Sim, então, isso varia muito. Mais. Assim como, por exemplo, compressor de ar, né? Você pode adotar a mesma coisa no início, depois de umas 500 horas, troca do óleo e tudo mais, checou, tá ok. Depois você pode fazer um acompanhamento semestral, muitas vezes anual, ok? E já, por exemplo, em uma aplicação de processo de gás, né, como o metano, a periodicidade é mensal. Isso é uma condição muito mais extrema. Isso é muito... E a outra, para emendar aqui, que
Os erros mais comuns? Não, o que mais se encontra de errado nessas análises? Exato, né? Eu marquei aqui como erros mais comuns. O que muita coisa se encontra é justamente o seguinte: o pessoal faz análise do óleo sem saber, primeiro, os dados técnicos do óleo. Tá? Coloca lá viscosidade 68, né? Ok, pode ser um ISO VG 68 e a viscosidade ser 65 do óleo novo. Sim. Né? Então, quando aplica lá a variação percentual de condenar ou não condenar, muitas vezes eles, via análises que não condenam variações de viscosidade do óleo em uso, não condenam por quantidade de água, não condenam por quantidade de contaminantes, ok? E isso tudo é muito relativo. Por quê? Quando eu faço uma análise do óleo, eu tenho que pensar, primeiro, né, quanto o óleo suporta de variação de viscosidade, de água na sua composição e particulados, para dizer o óleo está ok ou não. E a outra situação é, ok, quem é o fabricante do meu equipamento e o que ele fala que o equipamento dele suporta de variação de viscosidade, de contaminação por particulados, por água. Então, o grande erro para mim hoje é justamente quem faz análise de óleo, entrega um resultado e muitas vezes não sabe as características do óleo e não sabe os parâmetros que ele suporta, não consulta o fabricante do equipamento e não consegue falar efetivamente. Olha, o óleo está bom, está com uma carga de água aqui que não atrapalha ele, certo? Mas a quantidade de água atrapalha o funcionamento da máquina, que é a ação tomar. Exato. Então, esse é o maior erro. Interpretação e a informação a ser passada para o cliente. Legal. Eu acho que com isso a gente consegue responder todas as perguntas sobre essas questões do óleo e a gente deixa também até um convite, né? Caso alguém queira, nós podemos disponibilizar esse tipo de treinamento em loco, na planta, para falar sobre como interpretar as análises de óleo. Exato, independente do tipo de compressor, se é amônia ou se é ar, se é CO2, enfim. É isso aí. Beleza, valeu. Muito bom.